Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo Cury e eu sou representante da Delta Design, empresa responsável pela criação da plataforma Somos, ok? Então, nós vamos dar uma navegada aqui pela estrutura aqui do Somos e eu vou pontuar assim as opções que nós temos aqui no Somos e depois eu vou demonstrar então como inserir conteúdo nessa plataforma, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente tem uma área frontal, uma área externa do site, que ela é acessível para as pessoas que não têm cadastro no Somos, né? Essa área frontal é basicamente a tela de entrada aqui, a homepage, tá? Que tem o login aqui para o usuário. Além dessa área frontal, que a gente tem aqui uma comunicação breve só para ilustrar, já que nós não vamos fornecer informações para ninguém, assim, abertamente, né? Então, a gente também tem a página sobre, que é apenas uma página que a gente pode utilizar para fazer uma apresentação do que é, né, dar um bem-vindos, aqui você vai conhecer, de repente falar um pouco sobre o que é o Somos, tá? E aqui a gente tem um vídeo que apresenta então a plataforma, né, do Somos, e a gente pode então fazer o cadastro, se for o caso, né? Então a gente tem aqui o link para o cadastro e o visitante então pode colocar aqui seu nome de usuário e seu e-mail e se cadastrar, tá? Então não é bem o cadastro que a gente vai fazer, tá? Eu já tenho um login, então eu vou agora logar no sistema. Quando o visitante ele loga no sistema, tá? Ele então é direcionado para essa página aqui, que é a página de boas-vindas. Tá? Então, no geral, a gente tem uma apresentação, um espaço aqui para uma apresentação, poderia ser um slide ou pode ser um vídeo. Eu peguei e fiz um vídeo daquela apresentação que a gente utilizou só para a gente ter uma representação aqui, tá? Mas é possível a gente adaptar aquele conteúdo, essas imagens aqui, para um vídeo, inclusive, né? Mas aqui ficou só como um teste. Mas o que importa é que a gente tem esse espaço aqui, que a gente pode também eliminar e vir direto para o texto aqui de boas-vindas. Muito bem. Então, quando a gente desce aqui, principalmente no desktop, vocês vão perceber que o menu aqui, ele meio que ele acompanha aqui a nossa navegação, tá? Ele fica um pouco menor, mas continua completamente acessível com todas as opções. Então, nós temos aqui boas-vindas, nós temos um texto de apresentação do Somos, plataforma de bem-estar, e nós temos, então, algumas informações que já nos permitem apresentar um pouco do Somos para os nossos visitantes. Então, nós temos aqui o controle de preço, que é uma ferramenta importante, né? A gente pode acessá-la diretamente aqui através desse botão, tá? Todos os botões do site, eles têm a mesma aparência, tá? Então, o roxo aqui é o mesmo que nós temos aqui em cima. Daí nós falamos um pouco do estilo de vida, né? Então a gente fala um pouco sobre a parte assim de estilo de vida, o que a pessoa pode encontrar, e a gente também fala do esporte em movimento, tá? E link para a pessoa acessar. Também temos aqui prêmios e pontos, então a gente pode direcionar a pessoa aqui para os seus prêmios e pontos. E a princípio essa é a nossa apresentação, tá? Então, o nosso visitante, ele daqui, ele vai ir para algum local, né? Ou ele já vai começar a preencher dados aqui no controle de peso, ou ele vai começar a consumir informações e
também gerar dados. Ou ele pode optar por utilizar a navegação, tá? Então, nós temos, por exemplo, estilo de vida. E estilo de vida comporta, na verdade, um grupo de categorias de conteúdos. E nós temos, então, um espaço aqui para disponibilizar slides, tá? Então, nós temos um slide que é exclusivo do estilo de vida, assim como lá na capa do site a gente tem um slide que é exclusivo para a capa, né? Então, a gente pode determinar que uma imagem, por exemplo, seja direcionada para o estilo de vida e outra imagem seja direcionada para a capa do site, ou ambas serem direcionadas, ou a imagem ser direcionada para ambas os slides, ok? Muito bem, então aqui em estilo de vida a gente tem um olá para o usuário, e mais abaixo aqui a gente já começa a mostrar algumas informações, como por exemplo, né, como minha última inserção de peso, eu tive perda de peso, então aqui já vai mostrar para mim, parabéns, você perdeu peso. Nós também temos aqui a opção de avisar a pessoa que ela não preencheu os dados ainda de peso hoje, não informou o peso do dia, né? Então, vai aparecer essa notificação aqui enquanto ela não fizer isso. Muito bem. Mais abaixo, a gente passa a ter, então, as categorias, tá? Aqui, então, nós temos nutrição, lazer, beleza, cultura, saúde e etiqueta. Então, todas essas categorias, tá? Elas aparecem com o último post aparecendo aqui, tá? Então, atualmente a gente está colocando só a imagem do post, mas é possível colocar, por exemplo, o título, resumo, autor, categoria e tudo mais. E a gente tem a opção, então, de acessar diretamente esse post, tá? Ou ir diretamente para a listagem de todos os posts que temos dentro de nutrição. É a mesma coisa com todas as janelas aqui, tá? Então, temos beleza, cultura, todos têm a opção de clicar aqui no ver tudo em nutrição ou acessar aqui direto para já conhecer aqui o conteúdo. Então aqui, nesse caso desse post aqui, a gente está falando dos nutrientes, né? Então a gente fala um pouco dos nutrientes, ok? A gente tem então a opção da pessoa comentar, e se a gente quiser a gente pode também colocar ou a gente pode permitir que a pessoa navegue para conteúdos que foram publicados dentro da plataforma, e daí nessa navegação aqui, tá? A pessoa vai navegar anterior e próximo, todos os posts que estão dentro da plataforma, independente se é estilo de vida, se é esporte movimento, ou se é alguma subcategoria de algum dos dois. Então isso aqui é uma coisa que tem que definir se vai querer ter ou não, e isso aqui é um elemento que se determina individualmente por post. Então cada post a gente pode determinar se vai aparecer essa ferramenta aqui de navegação. É interessante por causa que a pessoa acaba conhecendo conteúdo aleatoriamente, né? No caso, para ela é aleatório. Nós sabemos que é a ordem cronológica de conteúdo. Então aqui, no caso, o próximo post já era o como conhecer, conheça o teste de Cooper. Daí a gente faz a apresentação do teste de Cooper, a gente tem as informações, oportunidade para a pessoa comentar. Ok? Se a gente vir, por exemplo, em esporte e movimento, nós vamos encontrar uma estrutura muito similar, tá? Nós temos, então, uma página que é tipo o splash do esporte e movimento, né? Onde a gente vai ter, então, novamente, um espaço de slide, tá? E nós vamos ter, então, a apresentação aqui, a comunicação com o usuário, as ferramentas que informam se ele perdeu peso, se ele não fez o registro dele, e aqui nós passamos a ter também, então, os grupos de categorias, né? Então, nós temos treinos, esportes, alongamentos, exercícios, tá? E aqui a gente colocou também motivacional. Então, nesse caso aqui, como a gente tem mais conteúdo, principalmente em alongamento e exercícios, a gente conseguiu abrir aqui mais opções de acesso a conteúdo. Então, a gente tem aqui o conteúdo mais recente e os outros conteúdos que foram inseridos anteriormente, logo abaixo.
todos com a opção de clicar e acessar, tá? Então, a mesma coisa aqui em exercícios. Em esporte e treinos, acho que a gente só tem um conteúdo em cada, por isso que não temos a exibição de nada aqui embaixo. Mas, assim, o resultado é o mesmo, tá? Se a gente, por exemplo, acessar aqui, vou acessar o rotação completa da cabeça, tá? Nós vamos, então, direto para o post dessa informação. Nesse caso aqui, nós temos um vídeo, tá? E aqui, como nós temos conteúdo relacionado, então começa a aparecer essa opção aqui, ó. Achamos que você vai gostar também. Então, a gente começa a mostrar outros exercícios que têm a ver com esse conteúdo que a gente está exibindo. Perfeito? Então, também temos aqui a opção de comentário. Essas opções que eu estou mostrando aqui são passíveis de serem ativas ou desativadas individualmente em cada post, assim como essa navegação aqui. Tá? Então, tem vários elementos aqui que a gente pode utilizar ou desativar, inclusive para gerir o conteúdo. Tá? Então, através do estilo de vida e esporte movimento, nós vamos fazer toda a comunicação com o cliente. Mas aqui dentro desse sistema, nós também temos outras ferramentas que também exibem conteúdo, mas que são só acessadas a partir da interação do usuário. Então, por exemplo, se nós queremos que a pessoa faça um curso de... no caso, nós vamos chamar de atividade, tá? Então, uma atividade que é um treino, né? Treino de, sei lá, 4 exercícios para ter o abdominal definido. Então, nós vamos lançar como post dentro do sistema, tá? Esse convite, na verdade, assim, é o que a gente vai fazer. A gente pode chamar isso de uma campanha, tá? Onde a gente pode fazer até, inclusive, mais de um post falando sobre esse treino, né? Essa atividade. E aí a pessoa vai ver o conteúdo aqui, a gente vai explicar para ela o que é, por que vale a pena fazer, e aí ela vai, em algum momento, clicar para ativar essa atividade, tá? Então, a pessoa, no momento que ela fizer isso já vai ir lá para o espaço de atividades dela. Então, aonde que ficam as atividades? Fica aqui no meu espaço. Então, agora eu vou acessar aqui o meu espaço, tá? E o meu espaço é uma espécie de dashboard do nosso sistema. Então, aqui, a pessoa, por exemplo, se ela realmente preencheu lá as informações de controle de peso, ela já tem acesso aqui à tabela, né, de peso, e ela também tem algumas informações que já estão cadastradas no sistema, como, por exemplo, sua primeira medida foi 93 quilos, a primeira vez que eu me medi, né? Sua última entrada de peso foi de 90 quilos. Então, eu perdi, tá, uma diferença de menos 3 quilos. E meu peso-alvo é atingir os 65 quilos. Então, eu estou 11% em direção ao meu peso-alvo, tá? Então, eu posso vir aqui já e acessar o meu controle de peso e começar a preencher meu conteúdo, enfim, né? Interagir com aquela ferramenta. Aqui a gente passa algumas informações sobre as possibilidades de prêmios dentro do meu ranking. Meu ranking atual é o Noob, tá? Então eu posso vir aqui e ir lá para as opções de prêmios. E aqui nós listamos, então, as últimas inserções de estilo de vida e de esporte e movimento. Só que no caso de esporte e movimento, a gente não colocou os exercícios e os alongamentos, tá? Porque daí isso vai aparecer só lá dentro do esporte em movimento mesmo. A gente não vai puxar aqui para a capa. Então aqui na capa vai vir mais conteúdo mesmo, tá? E o estilo de vida a mesma coisa. Só que aqui, vocês podem ver já a diferença, aqui nós temos um título em cima da imagem, nós temos a imagem em si, tá? Nós temos aqui novamente o título pequenininho com um link e nós temos aqui um resumo do conteúdo. Então isso aqui é outra forma de... aliás, aqui em cima não é o título, tá, pessoal? Desculpa, aqui na verdade é uma descrição dessa categoria. Perdão. Então, assim, a gente tem
uma alternativa diferente de exibição de conteúdo, ok? Então, isso aqui já fica diferente do que nós estamos vendo lá dentro de estilo de vida e esporte e movimento, ok? A gente pode deixar igual, só que eu preferi deixar com mais informações, porque a pessoa ela está já no meu espaço aqui, né? Então, a gente novamente vai apresentar para ela os últimos conteúdos inseridos, tá? Dessa vez, de uma forma mais um pouquinho mais de informações para, de repente, a pessoa decidir acessar, ok? Agora, vamos supor que a pessoa, então, veio aqui para o controle de peso, tá? Então, o que ela vai fazer... Isso aqui é importante entender, porque isso aqui precisa ser explicado e referenciado, tanto em vídeos, tanto em áudio, quanto em outros posts. A gente tem que estar sempre falando da vantagem de utilizar essa ferramenta, tá, pessoal? Então, a gente tem que incentivar as pessoas continuamente. Sempre que a gente falar de peso, a gente tem que dedicar um pouquinho de tempo, de repente, para direcionar a pessoa para que ela venha para o controle de peso, que é essa tela aqui. Então, aqui a gente tem uma instrução básica de como configurar, tá? Então, a gente pode vir aqui em visão geral, acessar aqui preferências, por exemplo, e aí a gente já pode informar aqui peso-alvo, peso de hoje, sabe? A gente pode colocar na verdade, isso aqui é a altura, né? Colocar a altura, o sexo, nível de atividade, da pessoa vai poder dizer aqui se é pouco exercício ou não. E a gente também tem a data de aniversário, que a pessoa vai poder informar aqui, de repente. E a gente tem também como a pessoa selecionar se ela quer libras, né, ou se ela quer quilos. Geralmente ela vai selecionar quilos. Também a forma de mostrar a data, né? Então a gente tem gente que prefere mês, dia e ano, e nós trabalhamos no Brasil muito com dia, mês e ano, né? Então, depois que ela segurar, aqui configurar, salvar as configurações, isso aqui já está salvo, ela não vai precisar ficar acessando isso aqui toda hora, tá? E a gente pode também excluir todos os dados. A pessoa tem a opção de vir aqui, então, e apagar tudo, né? Começar de novo, enfim. Aqui, novamente, no nosso menu, a gente tem a opção de visualizar as informações, né? Ver nosso avanço aqui. A gente pode, inclusive, editar ou excluir as entradas. E nós temos, então, também a visão geral, que nos permite aqui, essa linha verde é o nosso peso, a nossa evolução. Tá? Então, aqui, primeira entrada, segunda entrada. À medida que a gente vai inserindo entradas, vão aparecendo novos itens aqui. Tá? E nós temos o peso-alvo, que é esse pontilhado. Então, esse aqui é o peso-alvo que a gente quer atingir. Então, a gente consegue ver qual é a distância que ele está dele em todo momento, né? A gente está, então, aqui com 92 quilos e nosso peso-alvo está aqui embaixo. Aqui a gente baixou um pouquinho, ó, 90 quilos, já melhorou um pouquinho. Então, a gente pode mudar o nosso peso-alvo. O meu peso-alvo agora, em vez de ser 65 quilos, vai ser, sei lá, 62, entende? Então, eu posso vir aqui e alterar esse valor aqui a hora que eu quiser, tá? Também posso adicionar, então, meu novo peso. E essa aqui é a parte importante, que é onde eu posso vir aqui e colocar o meu novo peso, né? E colocar aqui, sei lá, hoje comi um X, né? Então, pronto, salvei os dados. E agora, então, o sistema vai guardar esses dados para mim. Ele vai atualizar aqui. Percebam que já apareceu uma nova entrada aqui. E se eu vim aqui na visão geral, acessar aqui, por exemplo, ver todas as semanas, já vai aparecer ali o meu novo cadastro e vai informar aqui, ó, hoje comi um X. Ok? Então, pessoal, é uma ferramenta muito útil para quem está controlando o peso, e a gente certamente vai ter uma grande quantidade de conteúdo que é relacionado a controle de peso,
Então, vale muito a pena a gente referenciar a pessoa para essa plataforma continuamente, ok? Além do controle de peso, né, nós temos, então, a opção de prêmios e pontos. Então, vou mostrar aqui para vocês. Então, as duas telas que a gente viu de entrada, tanto o dashboard quanto a tela de boas-vindas, elas direcionam para essa tela aqui, onde a gente começa a ver assim, a pontuação e o que a pessoa precisa fazer para ganhar esse ponto. Aqui é um exemplo, tá? Onde a gente diz assim, parabéns, você completou o módulo porque engordamos, você ganhou 5 pontos, a atividade vai gerar doação de R$10 para a entidade carente da Santa Casa. Tá? Isso aqui é um exemplo de como poderia ser essa meta aqui. Essa meta aqui já não está mais ativa no sistema para ninguém, ela aparece só para mim, tá? Porque eu ganhei isso aqui antes da gente tirar esse teste, então já está aqui. E nós temos aqui o ponto por cadastro, né? Cada vez que a pessoa se cadastra, então já começa a aparecer ali. E aqui tem um módulo, né? Então isso aqui é uma conquista que a pessoa pode conquistar se ela completar algum módulo de alguma atividade, ok? Então, à medida que a gente vai inserindo metas e conquistas dentro do sistema, elas vão começar a aparecer aqui, a pessoa vai começar a ver, então, assim como nós estamos vendo aqui, tá? O que ela precisa? Então, ela precisa aqui de mais um ponto para atingir isso aqui. Aqui precisa ganhar mais 25 pontos, tá? Então, cada uma dessas conquistas aqui vai aparecer para a pessoa e ela vai ver assim como ela pode competir no sistema. E, ao mesmo tempo, à medida que a gente vai inserindo, por exemplo, cursos, atividades dentro do sistema, a gente pode também ir criando premiações para quem concluir essas atividades, ou quem se inscreveu, quem participar, e a gente pode informar para as pessoas com antecedência daí o que ela ganha, o que ela sabe. A gente pode dizer para a pessoa, não se esqueça de participar da atividade de caminhada, porque você vai ganhar 250 pontos dentro da plataforma. Então, a gente tem uma maneira bem objetiva, tá, de motivar as pessoas, e a gente tem como fazer um showcase do que a pessoa pode ganhar, o que ela pode obter a partir dessa tela aqui. Com relação a Minha Saúde, tá? Então, vou acessar aqui Minha Saúde. Minha Saúde é uma parte que ela, na verdade, ela vai estar sempre em expansão, porque nós vamos, na verdade, cada vez mais ter formulários, né, que vão coletar dados das pessoas e talvez então trazer algumas respostas para elas, tá? Então, aqui nós temos, nesse caso aqui, o Conhecendo Mais Você. É o único formulário que nós temos disponível no momento, mas, evidentemente, novos formulários vão ser inseridos gradativamente nessa ferramenta, o que vai gerar a inteligência tanto para o Somos quanto também para o nosso usuário, tá? Então, Somos Conhecendo Mais Você. Então, o que eu estou fazendo? Estou tentando reduzir o estresse? Sim. Então, eu posso clicar aqui em seguinte e o sistema já vai me dar a resposta aqui, tá? Então, eu vou para a próxima. O próximo vai me perguntar alguma outra coisa. Faz algum tipo de exercício moderado? Sim. Seguinte. Ok? Então, já tem a respostinha. Seguinte de novo. Vem a próxima pergunta. Sou fumante? Sim, sou fumante. Então, você já sabe quanto mal se faz. Seguinte. E assim a gente vai progredindo dentro da estrutura aqui, tá? Eu vou agora, nem estou mais lendo, tá, pessoal? Estou só respondendo aqui só para passar mais rápido. Mas vocês vão percebendo que, à medida que eu vou respondendo, novas respostas vão aparecendo para mim. Aqui nesse caso aqui é múltipla escolha, então eu escolhi duas aqui para mostrar o que acontece, tá? Então vem aqui e nós passamos a ter duas respostas, uma para cada uma das opções escolhidas. Se nós tivéssemos escolhido mais, teria aparecido mais. Se eu tivesse escolhido só uma, teria aparecido só uma resposta. Então tem, dependendo da resposta que a pessoa fez, assinalou, ela vai obter um resultado diferente. Aqui, então, nós já estamos 70% do nosso formulário. A gente pode marcar aqui alguma informação. Vamos evoluindo, tá? Evoluindo e recebendo
Então, aqui chegamos ao final, tá? Então, nós concluímos, e só o que resta agora é realmente enviar o formulário. Então, após o formulário ser enviado, então a gente vai mostrar aqui uma tela de congratulações, né? A gente pode até dar o endereço aqui para a pessoa ver o conteúdo. Ou a gente pode voltar aqui para Minha Saúde, tá? Então agora eu vou voltar para o Minha Saúde, tá? E eu vou acessar aqui o histórico. Então, o que a gente pode perceber é assim, ó, que eu preenchi dois formulários aqui dentro do sistema, tá? Tem um outro formulário que ele não está ainda disponível aqui na Minha Saúde, mas é o formulário do meu humor do dia, tá? No meu humor do dia eu posso então visualizar ele. E ele vai me dizer o que eu selecionei, tá? Ou eu posso visualizar também, vamos voltar aqui para o histórico, posso visualizar também esse formulário que eu acabei de preencher, que é o Anamnese Somos, tá? Então, vou clicar aqui em ver. E o que nós temos, então, é a exibição da resposta completa aqui do nosso formulário, né? Tudo que a gente preencheu e os resultados, tá? Então, extremamente interessante para o nosso visitante, tá? E ele pode, inclusive, revisar isso aqui e até imprimir, tá? Então, além da Minha Saúde, prêmios e controle de peso, uma parte fundamental aqui do sistema, da plataforma, é a parte das atividades, tá? Então, é aqui o diferencial máximo da nossa estrutura, porque é aqui onde a gente pode colocar conteúdos e direcionar o nosso visitante para uma grande quantidade de atividades e informações, onde ele vai interagindo com a gente para a gente saber que ele está aprendendo, coletando dados, enfim, né? Está consumindo de forma ciente as informações. Então, todos os visitantes, a rigor, vão ter uma atividade inicial aqui, tá? Que é o Somos Boas-Vindos. Aqui, no caso, a gente tem um módulo e uma unidade, mas a gente pode ter mais de uma unidade, já para a pessoa já entendendo como funciona essa estrutura, tá? Então, a pessoa, atualmente, no meu caso, concluí 0%, né, da atividade do Somos Boas-Vindas, mas eu posso vir aqui na primeira unidade. E, esteticamente, tá, a unidade, ela é muito similar ao post, tá? Só que, nesse caso aqui, a gente pode inserir ainda alguns formulários, como, por exemplo, aqui a gente tem o questionário: você fuma? Sim ou não? Salvar e próxima pergunta. Claro que essa estrutura aqui não tem nada a ver com a Minha Saúde, tá? Isso aqui é uma coisa que é só relacionada a essa atividade da apresentação do Somos. Então, qual é a sua prestação de saúde? Saudável, não saudável? Então, aqui a gente tem um tipo de resposta diferente, tá? Aqui a gente começa a coletar, então, dados dessas pessoas. Aqui, no caso, ele pediu para mim revisar, tá? Eu dei uma revisada aqui, tá tudo ok. E pronto, você completou toda a apresentação do Somos, parabéns, tá? Mas, ó, recebo então a notificação: ó, parabéns, você merece 25 pontos, você concluiu mais um módulo, uau! E aí aparece meu coraçãozinho aqui. Então agora eu sou detentor desse troféuzinho aqui do módulo. Legal, né? Então, são opções assim, perdão, são opções assim que incentivam o nosso visitante a prosseguir na ferramenta, ok? Então, dessa forma,
muita coisa que a gente vai colocar em estilo de vida, esporte e movimento vai acabar direcionando para atividades, né? E a gente precisa, então, motivar a pessoa a utilizar a ferramenta de controle de peso, motivar a pessoa a preencher os formulários em Minha Saúde, e a gente pode, inclusive, pegar os formulários que estão em Minha Saúde e colocar dentro dos posts, colocar dentro das unidades de atividades também. Então, a gente pode acabar coletando esse mesmo formulário em vários pontos do site, né? E prêmios e pontos, como vocês já viram, é uma ferramenta bastante interativa. Claro que quanto mais opções a gente colocar no site, mais prêmios e pontos a gente vai poder, então, fornecer para os nossos usuários. Ok? Então, a rigor, pessoal, eu acho que eu consegui demonstrar aqui um escopo assim, bem resumido do que é a nossa plataforma, tá? E as possibilidades que a gente tem imediatamente, as opções que a gente tem como trabalhar imediatamente, tá? Então, o próximo passo agora é entender como inserir conteúdo dentro dessa plataforma, certo? Então, eu vou mostrar isso para vocês a partir do próximo vídeo.